cidade. Agora, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. Só uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu acho que ficou muito claro nessa eleição o seu desprezo pelas mulheres. A maneira como você trata as mulheres, o que você já falou das mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi outro dia um vídeo seu dizendo que as mulheres teriam um crânio menor que o dos homens e que teria que quebrar para ficar igual. Uma coisa assim horrorosa, assustadora. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de outubro de 2024. São 8 horas da manhã. Análises dos grandes meios de comunicação sobre o debate de ontem na Globo saíram escondidas e envergonhadas, mas todas dão vitória a Boulos. Ao dizer que se engajaria na eleição de São Paulo, onde travaria uma espécie de terceiro turno contra Bolsonaro, Lula não estava brincando. Não foi à toa que a mídia, que está voltando a ser antipetista, minimizou a campanha do candidato de Lula, Guilherme Boulos, ao longo de toda a campanha do primeiro turno. A mídia voltou a ser a mesma, após ter virado petista para que Lula a salvasse de Bolsonaro em 2022. O Bonner chegou a comemorar a vitória de Lula no dia da apuração do segundo turno, 2 anos atrás, e fez isso diante das câmeras. Agora, até a manipulação das pesquisas voltou. Quase todas passaram o primeiro turno, dando Nunes na frente. Agora começam a mostrar o que só uma pesquisa disse toda a campanha, que Boulos estava na frente. É agora, na reta final, que a mídia reconhece a força do candidato de Lula. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A edição de hoje do Primeiras Notícias foca na eleição de domingo em São Paulo. Com todo respeito ao resto do país, a vitória de Boulos em São Paulo significa a maior vitória dessa eleição e pode compensar mesmo se a esquerda não tiver uma grande campanha país afora, porque São Paulo, terceiro orçamento da República, uma cidade que tem uma população maior do que grande parte dos países da América do Sul, representa uma eleição nacional. Bom, e vamos em frente. As pesquisas durante o primeiro turno sempre deram, ao longo de toda a campanha, Nunes na frente. Era Nunes, Boulos e Marçal em terceiro. E agora as coisas começam a mudar. Mas você veja, pesquisa Datafolha fez isso, pesquisa Paraná fez isso, pesquisa Quest fez isso, todas fizeram. O próprio Datafolha disse agora que tudo mudou, que o Boulos, pela primeira vez, o Datafolha dá o Boulos na frente, Marçal em segundo e o Nunes, onde acredita-se, até o próprio Bolsonaro acredita, que vai ficar o Nunes, o candidato declarado, autodeclarado e declarado por Bolsonaro como seu candidato em São Paulo, deve ficar fora do segundo turno. E o Boulos disparou na reta final, não disparou, porque teve uma pesquisa que sempre previu que ele estava na frente, e bem na frente. Foi a pesquisa Atlas Intel. O Boulos sempre apareceu com números entre 29% e 35%. Desde o início do ano. No início do ano ele tinha 29%, em janeiro, na Atlas Intel. Lá para março chegou a 35%, e depois aí, quando o Nunes oficializa, o Nunes começa a se aproximar nas outras pesquisas, ultrapassa o Boulos, aí entra o Marçal e desconfigura tudo, e aí o Boulos cai para a segunda em todas as pesquisas, menos nessa, na pesquisa Atlas Intel, que nunca deixou de colocar o Boulos onde agora o Datafolha coloca,
na frente de todos os concorrentes. Muito bem. O eleitor de Boulos convicto, o avanço de Marçal no bolsonarismo e Nunes derretendo. E foi isso que mostrou essa pesquisa. Na penúltima pesquisa do Datafolha, antes do primeiro turno em São Paulo, mostrava empate técnico entre Boulos, Nunes e Marçal, mas sempre com o Nunes sendo colocado na frente. Agora, a realidade já começa a se espalhar por todas as pesquisas. Nos votos válidos, segundo o próprio Datafolha, o Boulos tem 29% contra 26% de Nunes e 26% de Marçal. O Marçal cresceu 8 pontos entre os eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, passando de 43% para 51% das intenções de voto, enquanto Nunes recuou de 39% para 32%. O MDBista agora também é superado junto ao eleitorado de Tarcísio. O crescimento de Marçal entre os bolsonaristas foi muito forte, tanto que o Malafaia está desesperado. Aqui você vê o Boulos reagindo, não é? Você vê o Boulos com 26% aqui na frente, na reta final. O Boulos e o Marçal se destacaram do debate, administraram marcas e tiraram proveito. O Marçal, nem tanto. Nessa avaliação do Datafolha, o Marçal tirou proveito. Nas outras avaliações que você vai ver, o Marçal não foi bem, a maioria acha, inclusive andou dando briga entre os eleitores do Marçal, porque ficaram decepcionados por ele estar comportadinho, mas é que a rejeição a ele explodiu na reta final. Mas o mais importante é que todas as análises da mídia reconheceram como Boulos foi melhor nesse debate. E nos outros, na verdade, o Boulos foi o mesmo. O que acontece é que, na verdade, havia uma minimização. Mas você vai ver as análises da mídia que vão te surpreender. Boulos e Marçal administram marcas e tiram proveito do último debate. Deputado faz aposta final na periferia e influenciador busca preferência absoluta na direita. A dinâmica manteve o Nunes na defensiva, ele virou alvo de todo mundo e chegou até um ponto que ele mostrou até um certo desalento. Muito bem, o Boulos, inclusive, marcou um tento contra o Marçal, tirando o Marçal do sério. Ele fez perguntas que irritaram o Marçal, aí o Marçal reagiu com fúria pela primeira vez, e o Boulos falou, aí tá vendo, esse é o verdadeiro Marçal. Então ele conseguiu tirar o Marçal daquela postura, aquela fleuma que ele estava apresentando. O Boulos conseguiu desestabilizar o Marçal. Boulos mostrou inclusive o exame toxicológico dele, para não deixar dúvida, e ainda perguntou se o Marçal tinha feito o exame psicotécnico, e o que fez as pessoas rirem, né? O Boulos citou o desprezo do Marçal por mulheres naquele vídeo polêmico que está circulando na internet, com ele dizendo que mulher tem o crânio menor, tem o cérebro menor que o do homem, que é algo que não se sabe, ninguém sabe de onde ele tirou isso. O Boulos citou a Suzane Richthofen, comparou o Marçal a Suzane Richthofen e fez o Marçal subir o tom pela primeira vez num debate. O Boulos subiu o tom contra Marçal e o atacou, dizendo que o Boulos se dizer bonzinho é como Suzane Richthofen se declarar uma freira, né? E o Marçal perdeu a calma. O tom morno do Marçal e a falta das revelações que ele prometeu no último debate geraram frustração e bate-boca num grupo de apoiadores dele. Comunidade do Marçal no WhatsApp
se queixou sobre o fato de ele não ter apresentado novas acusações contra o Boulos, até porque ele não tinha mais nada. Foi tudo desmontado pelo Boulos mesmo nos outros debates. O Boulos vê o segundo turno com o Marçal como nova chance de polarizar contra Bolsonaro, ou seja, o fato é que a situação do Bolsonaro está extremamente desanimado, porque chega a reta final com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, no território do Bolsonaro, no berço político do Bolsonaro, com votos para vencer no primeiro turno, e aqui em São Paulo o Boulos na frente e com possibilidade de disputar com um candidato que é fraco, o Marçal. O Marçal vai tirar o Nunes do segundo turno, que seria um candidato um pouco mais forte, porque uniria a ele essa centro-direita, uniria a mídia, né? E o Marçal passando para o segundo turno, o Boulos vai conseguir vencer com uma certa facilidade, até pela rejeição do Marçal, que subiu demais. O Boulos vê o segundo turno como uma nova chance de fazer o que o Lula disse, polarizar com o Bolsonaro. Vai ser o terceiro turno entre Lula e Bolsonaro. E aí começam as análises. Boulos vence o debate na Globo e coach arrega, e Nunes fica na defensiva. Foi exatamente aqui, o Reinaldo Azevedo colocou exatamente o que aconteceu, e não foi o Reinaldo. A análise dele é longa, mas ele diz aqui só no primeiro parágrafo que entre os três candidatos com chance de figurar no segundo turno, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Boulos teve de longe o melhor desempenho no debate da Globo. Você vai falar, mas agora o Reinaldo virou petista, né? Ele está sempre defendendo o PT. Não é bem assim. Quem venceu o debate final para a Prefeitura de São Paulo? Colunistas do UOL dizem. Essa Andressa Matais, ela foi a única que disse que a Tabata Amaral disse que o Boulos foi bem, mas que quem venceu o debate foi a Tabata. O Leonardo Sakamoto diz que quem levou a melhor foi o deputado do PSOL, que fez o exame toxicológico e cobrou de Marçal um teste psicotécnico. Boulos tirou Nunes e Marçal do sério e ganhou por pontos. Esse Matheus Pichonelli diz que o Boulos foi o destaque do debate da TV Globo e conseguiu responder sem agressividade às provocações dos oponentes, inclusive da Tabata Amaral, que é candidata a ser o novo Ciro Gomes, e tirou Pablo Marçal do sério mais de uma vez, quebrando a estratégia do rival de aparecer sereno e propositivo. O Marçal ele não estava bonzinho à toa no debate, ele estava bonzinho porque a rejeição dele foi parar nas alturas, 53%. E aqui a última colunista, Raquel Landim, Guilherme Boulos aproveitou o confronto para se vacinar contra provocações de Marçal. Chegou até a apresentar exame toxicológico. E aqui no Estadão, aí você viu o UOL, né? Você viu o Estadão, agora você vai ver no Estadão. Candidatos a prefeito na capital paulista participam do último debate. E aqui as análises. Ricardo Correia. Debate na Globo é melhor para Boulos e Marçal, mas Nunes sobrevive. Tabata vai bem nas propostas. Isso é o Estadão, tá? Boulos e Marçal podem ter marcado pontos para convencer o eleitor. Só que o Marçal, ele, como você viu, o Marçal ficou desestabilizado. Ele não agradou nem o público dele. Então aí eles dão essa volta aí para não dizer sozinho que o Boulos é que venceu, não é, o debate. Então eles colocam o Marçal junto. E aqui uma outra analista do Estadão diz que se for preciso encontrar o vencido foi o Ricardo Nunes. Mas, na verdade, o que se quer encontrar é o vencedor. Para não falar que o vencedor foi o Boulos, ela fala que o vencido foi o Nunes. Aí ela diz que aqui você tem Rosiane Kennedy, candidato pessoal Guilherme Boulos aproveitou o último debate do primeiro turno para reforçar sua parceria e aí também dá o Boulos com melhor desempenho.
No Globo, quem ganhou o último debate para prefeito, aqui você tem um gráfico que mostra as notas atribuídas pelos colunistas. Então, é sempre aquela história, né? Para não deixar o Boulos sozinho com a preferência, eles colocam alguém melhor. Deram uma nota um pouco melhor para a Tabata, não foi bem assim, porque ela se exaltou, mas teria ficado na frente com 4, só que a Tabata ninguém cogita que estará no segundo turno. Então o Boulos teve praticamente a mesma nota da Tabata, e como ele vai para o segundo turno, na verdade a força dele diante dos outros dois é que transparece. Então o Boulos com 3,7 de nota, Marçal bem atrás com 2,1 e o Nunes com 1,6. Então, na verdade, quem venceu mesmo isso aqui foi o Boulos, porque a Tabata não vai para o segundo turno. Ela pode ter ido bem na avaliação desses colunistas, mas, na verdade, o que importa é esse trio aqui. E, inclusive, a Veja dá uma visão muito mais realista, por incrível que pareça. Veja bem, o quadro quase parado em São Paulo nas pesquisas de intenção de voto tem, na verdade, muitos movimentos importantes. Aliás, ainda que seja no caso de empate triplo, 2 candidatos oscilaram positivamente na nova rodada do Datafolha, Boulos e Marçal. Mas, na verdade, o prefeito Nunes oscilou negativamente, apesar de todo o tempo de televisão e ter a máquina municipal na mão. Esse retrato já mostra algumas coisas. Se os institutos estiverem certos, a direita dividida deixou o Boulos numericamente na frente. Na espontânea, os números são 24 para Boulos, 20 para Marçal e 16 para Nunes. Ou seja, sem o estímulo da cartela do pesquisador, não há empate e o prefeito consegue estar 4 pontos atrás de Marçal e 8 atrás de Boulos. O candidato do PSOL ainda tem outras vantagens. 74% conhecem seu número contra 63% de Nunes e 67% de Marçal. Os números da reta final, contudo, mostram uma eleição em aberto. Um dos poucos dados que o prefeito Nunes pode comemorar é que Marçal teve um aumento na rejeição. Aqui no G1, os comentaristas analisam o debate. Andréa Sadi diz que quem perdeu o debate foi Ricardo Nunes e ela conclui que o Boulos foi pro tudo ou nada e provou que está muito afim, provocou, chamou para a briga e mostrou que de fato quer estar no segundo turno. Ou seja, ela não disse claramente, mas disse, não é? A Daniele Lima, ela deu um voto para acho que teve uma curva de aprendizagem de todos os candidatos. Boulos esperou o último debate, que é o de maior importância, maior audiência, para ter o maior impacto possível. Então aí ela também viu o Boulos com uma situação melhor. Essa Júlia do Alibi diz que o que é direto para o eleitor é dizer que os ex-secretários estão com ele, que o governador era homem forte do Dória. Isso é inteligente da parte do Boulos. Agora, questionar a ideia que a campanha de Dória tinha, e de uma maneira um pouco diferente a campanha de Marçal mimetiza, que parte do eleitorado paulistano está comprando, é ruim para Boulos. Ela faz essa análise. Essa análise não é tão positiva, mas aqui você tem a Natuza Neri, que diz que Boulos teve estratégia, perguntou sobre a mulher de Marçal, lembrou a frase do crânio da mulher a Marçal e associa o candidato ao ex-prefeito. E Boulos faz isso porque tinha esses dados. O Marçal tentou fazer, aqui a Mônica Waldvogel, o Marçal tentou fazer boa parte do debate se mostrando sóbrio, com propostas e perguntas, mas não podia só isso. Ele tem seu público para atender. Quando ele veio agressivo, ele veio Marçal. E aí ela fala só sobre o Marçal. E aqui no Metrópolis, o Ricardo Noblat diz que os bolsonaristas em São Paulo correm para o colo de Marçal, mas diz que se fosse feita uma pesquisa para saber quem venceu o debate na TV Globo,
entre os candidatos a prefeito de São Paulo, o mais provável seria que o resultado apontasse Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes nos primeiros lugares, vindo a seguir Tabata Amaral. Então, o Guilherme Boulos seria o vencedor para o analista Ricardo Noblat, que é um dos mais antigos colunistas políticos do Brasil, inclusive criou o primeiro blog político do país. Isso é um dado que pouca gente sabe. O primeiro blog político do país foi criado no início do século por Ricardo Noblat. Então, como você vê, minha amiga, meu amigo, na reta final, faltando 3 dias para a eleição, né? Na verdade 4 dias, porque foi ontem, as pesquisas começam a refletir aquilo que já se sabia em janeiro, que o Boulos estava na frente de todo mundo e a força do Lula vai se fazer sentir nessa eleição. Eu esperei até este momento para ver se a minha percepção se confirmava. Eu tinha muita desconfiança das pesquisas e agora eu tenho certeza de que houve alguma manipulação, porque todas elas, Datafolha, Quest, Paraná, todas elas vinham dando Nunes na frente, Nunes na frente, Nunes na frente, e na reta final aparece o Boulos na frente, confirmando a pesquisa Atlas Intel. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.